Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação em devocional do dia 3/4/2026. Estamos em Daniel, capítulo 1, e hoje estamos no verso 2, que diz assim, O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá. Nas mãos de Nabucodonosor foi entregue Jeoiaquim. E uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um contexto de motivo que o Espírito Santo de Deus nos fala do porquê que Israel ele foi levado cativo, por que existe batalhas, por que Deus permite guerras, por que Deus permite, às vezes, circunstâncias aversivas, né? Aqui o versículo diz, o Senhor entregou uma parte dos utensílios da casa de Deus e os levou para a terra de Sinear. Utensílios aqui trata-se das coisas que Israel tinha como precioso, principalmente daquilo que constava, continha no templo. Outras passagens falam muito sobre até os talheres, né, especiais da casa do templo, era levado quando um rei inimigo vinha para saquear o povo, levar o povo, escravizar o povo. Agora, por que as escrituras enfatizam tanto esse fator de talheres, de utensílios, né? Mesma coisa quando um tá bravo com o outro, eu vou na sua casa, vou pegar seu copo, vou levar seu copo embora. Parece que não faz sentido. Como é que é tão importante aquilo que é do meu inimigo? Por que é importante aquilo que está na casa do meu inimigo? Por que é importante aquilo que o meu inimigo tem? Se ele é inimigo, por que é importante? Não faz muito sentido, né? Devia ser ao contrário. Ele é inimigo, eu não toco em nada do que é dele, porque o que é dele não me interessa. Então, isso acontecia porque dentro de um espírito de guerra, de contenda, há também um espírito de inveja, né? O que é dele, eu quero tomar o que é dele. E isso já vem de um espírito errôneo, destrutivo, uma cadeia de efeitos destrutivos, de espíritos destrutivos, né? Uma após outra. Então, quando havia guerra, os reis levavam aquilo que para a outra nação que havia sucumbido se considerava especial. Então, eram os utensílios da casa do Senhor, que então foi levado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando foi o processo da escravidão, né, do cativeiro de Israel. Agora, ele leva os utensílios da casa do Senhor e coloca no templo do seu próprio Deus pagão. Aqui refere-se não só ao fato humano de alguns utensílios mesmo, talheres ou coisas que havia no templo preciosos para o povo de Israel, no sentido de funcionalidade dos serviços sacerdotais ali do templo, mas significa para nós, no fator espiritual, aquilo que para Deus é a adoração no templo. Aqueles que convivem no templo para servir ao Senhor. Ou significa, representando aqui de forma ilustrativa e espiritual, Deus nos tratando como peças preciosas no templo, no lugar da adoração. Peças preciosas de dedicação no lugar da adoração. Em outras palavras, de verdade, isso trata da nossa valorização quanto a Deus. A nossa valorização quanto às coisas de Deus. Se a gente tem uma consideração tamanha quanto Deus tem com a vida, com as coisas, com a manutenção, com o cuidado que Ele põe na nossa mão, com as coisas que Ele confia que a gente deve cuidar. Quando a gente trata por precioso tudo que vem a nós, vindo de Deus, e trata por precioso tudo que vem de Deus, essa preciosidade cuidada, ela é como os utensílios. Tanto nós somos os utensílios preciosos da casa de Deus, do lugar da adoração, sendo o próprio templo do Espírito de Deus, como a palavra diz, quanto a
nossa preciosidade de considerar a vida, as coisas, a reação da vida, conforme Deus nos ordena, conforme Deus quer, conforme Deus olha e considera e respeita a própria vida e os movimentos da vida e do ser humano, estamos conservando a preciosidade nossa, da nossa estrutura de edificação interior, para ser conservado aos olhos de Deus, considerado aos olhos de Deus, itens preciosos da convivência, da adoração. Agora, ou em outras palavras, o respeito à vida, o respeito a Deus, o respeito às coisas ao nosso redor, o respeito conosco mesmo, o respeito com o próximo, o respeito com aquilo que é aliança, sangue nosso, né? Aquilo que é confiado a nós para cuidarmos. Quando nós temos todo esse respeito diante da face de Deus, nós estamos mantendo o que são os utensílios preciosos aos olhos de Deus, nessa comunhão de adoração que temos com Ele. Agora, se a falta de respeito, ela começa a ser disseminada, a falta de respeito, ela começa a ser distribuída, dispersada, a falta de respeito começa a ser completamente em todas as áreas, cada vez mais semeada e multiplicada. Então, aquilo que Deus vem visitar, né? Cada um de nós, as áreas, a humanidade, a face da terra, observar todas as coisas. Ele vê que está faltando a preciosidade da vida, está faltando o respeito à vida, está faltando a sensibilidade da vida, está faltando a consideração mesmo, está faltando aquilo que é o olhar para a valorização do próximo e de si, com respeito, não com a idolatria humana própria, mas respeitando como precioso, de forma, de acordo como Deus respeita o ser humano e as coisas da vida como preciosas. Quando se perde isso, não dá mais para você admirar, respeitar, valorizar. Em outras passagens, a Bíblia fala sobre essa apuração, esse refinamento nosso interior de consideração ser tão grande a ponto de se conseguir venerar. Você já não tem mais a consideração da vida que Deus tem quanto a si mesmo, quanto a Ele próprio, quanto ao próximo, quanto às existências. Não existe mais essa preciosidade, perdeu o valor. Então Deus olhava para os utensílios do templo, no templo de Judá, estava lá, talvez de ouro, de prata, bem feitinho, bonitinho lá, guardado, cuidado pelos sacerdotes lá. Mas de verdade, as considerações do povo de Israel já tinham sido perdidas. Toda a valorização quanto a Deus já tinha se esvairado, escorrido pelas mãos. Já tinha ido embora toda a significância de tudo que é respeito, de tudo que é cuidado mesmo, percepção da necessidade um do outro. Já tinha ido embora todo o tipo de consideração quanto a Deus, até mesmo dentro do sacerdotismo, dentro do templo. Então, foi embora o feeling de sensibilidade e respeito com Deus, em tudo, para tudo. E aí Deus olhava para os talheres e falou: isso aqui não vale de nada, pode ser de ouro, pode estar aqui no sacerdote, pode estar no templo, pode estar o que for, está aqui. Mas o significado interior das pessoas de Israel já não tem mais funcionalidade. Como já não tinha mais funcionalidade, para Deus pegar aqueles talheres, utensílios que estavam ali no templo e levar para a Babilônia, de certa forma não fazia nem diferença. Por que não fazia? Porque a valorização já não havia há muito tempo. E Deus faz as coisas por fora, mas não é para ficar bonito por fora, não. Deus quer fazer as coisas por fora bonito, ter lá os utensílios do templo, arrumadinho, guardadinho, por causa e segundo e conforme a coligação e consideração de interesse interior com Ele, com as coisas dele, de forma preciosa. Se essa valorização ela já não existe, tanto faz o jeito externo, se o interno já virou, em outras expressões a Bíblia fala sobre o sepulcro caiado.
aquilo que já está morto dentro de nós, aquilo que já pela falta da manutenção e do cuidado se deteriora. A preciosidade da vida, o respeito à vida, o respeito ao próximo, o respeito a si, o respeito a Deus. Então, veio o inimigo e levou os utensílios preciosos da casa do Senhor Deus para o templo do Deus pagão. E para Deus, de verdade, não fazia diferença. Por quê? Porque no lugar que estava em Israel já não estava tendo valia nenhuma. Era só a parte de fora. E aqui fala muito sobre quando Deus permite que aquilo que é precioso dele se vá, é porque ele está deixando declarar realmente aquilo que faltou, o cuidado de manutenção interna, extremamente. E perde-se a vida. Quando o próprio Deus, naquilo que é precioso para ele abre mão, é porque ele vê que já não teve mais significância mesmo. Perdeu-se a coligação, porque perdeu-se toda a consideração. Só que junto com esses, como cada rei, né, de forma aversiva, destruía a terra e pegava aquilo que achava precioso daquela terra para si, levou também as pessoas cativas. E junto com essas pessoas cativas foi Daniel. Porque no meio das destruições, Deus sempre tem aqueles que são deles. E os que são deles, a presença de Deus dentro de cada um não corrompe. E aí foi Daniel para ser cativo. Mas ali quando Daniel começa a cumprir um propósito de Deus mesmo em terra pagã. Ok? Então, todo o estado de destruição, ele começa refletindo o que a gente não deu valor. Quando há um tempo de destruição, ela é exatamente no propósito de Deus para refletir quais as coisas a gente desvalorizou. De verdade, as coisas que a gente não deu ouvido, não está ligando, não está nem aí. E isso reflete claramente, porque Deus não tem como corrigir aquilo que ele não fala, o que ele está corrigindo. Você não tem nem noção do que está sendo corrigido, eu não sei. Então, as coisas são declaradas pelas experiências e acontecimentos. Perderam a valorização da preciosidade diante de Deus, então agora tudo que era mais precioso de Israel, o próprio Jerusalém toda, o templo, os utensílios, as pessoas, os melhores, diz aqui, sacerdotes, as pessoas, os jovens, tudo que era, vai tudo junto, desvalorizou a Deus. A reação é o próprio tem no interior, o que sai para fora. E ali então o povo foi levado cativo. O que era mais precioso para Deus era o povo. O povo foi levado cativo porque o que havia de mais precioso de Deus dentro deles já tinha sido levado embora há muito tempo de dentro deles, pela falta de cuidado e manutenção. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que nós possamos entender que só passamos uma fase porque a valorização daquilo que era precioso a gente deixou ir embora. A gente não cuidou. Mostrando para os dias das nações e os dias futuros, o que esse versículo de Daniel nos fala? Nos fala que a escuridão das nações, a escuridão da terra, espiritual e emocional, física, são um reflexo daquilo que preciosamente a gente devia ter como ser humano, mantido em consideração com a vida, com Deus, com a própria estrutura do ser humano, e vai se deixando a consideração ir embora. Quando a consideração pela vida de origem, de essência, natural, pura, sem agressão, na mesma velocidade, tempo, limite, espaço, ela vai sendo dispersada, ela vai sendo deixada, então as trevas começam a chegar. Porque quando se deixa o ser humano de valorizar o verdadeiro cuidado, a verdadeira manutenção, o verdadeiro zelo,
falta, né, a falta do cuidado começa a gerar a falta de manutenção, começa a gerar a falta do amor. E a falta do amor começa a gerar a destruição e a preciosidade da vida vai embora. Então, a manutenção, ela gera, como nós já estamos estudando nas outras leituras aqui, a gratidão. A manutenção gera o respeito, a consideração. A manutenção gera preciosidade. Se a gente cancela a manutenção, se a gente cancela a presença do verdadeiro cuidado, trino, espiritual, emocional e físico, não tem como a preciosidade se manter nas inter-relações pessoais dos seres humanos e com isso as trevas chegam. Porque quando falta respeito, falta a coligação da vida. Tanto respeito a si mesmo, respeito à própria origem e funcionalidade do corpo em si natural de origem e essência pura, a falta de respeito com a funcionalidade da natureza na sua origem trina e a falta de respeito com o próximo e com Deus. Tudo isso gera uma cadeia que vai diminuindo o cuidado natural e com o cuidado natural sendo diminuído, as trevas aumentam, porque a preciosidade da vida ela foi escoando, né, pelos dedos. Então, qual o motivo das trevas? Por que as trevas aumentam e chegam na Terra? Pela falta da consideração com aquilo que é precioso da vida diante de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que possamos querer, amar e cuidar, né? Porque isso vai aumentar a luz e diminuir as trevas. E quando a gente não cuida de verdade, as trevas permanecem. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.